O Senado dos Estados Unidos aprovou mais 2 nomes para o gabinete do presidente Donald Trump. O da secretária de Segurança Interna, que vai lidar com a questão justamente de imigração na fronteira, e o do novo secretário de Defesa, que já tomou posse neste sábado. Na cerimônia de confirmação, Pete Hegseth fez o juramento na presença do vice-presidente J.D. Vance. Hegseth é veterano de guerra e disse que, à frente do Pentágono, pretende restaurar o espírito guerreiro do Exército. Afirmou também que não quer fazer guerra, mas detê-las e acabar com os conflitos responsavelmente. Mas que, se tiver que lutar uma guerra, vai entrar com força destrutiva e decisiva para destruir o inimigo. O processo de confirmação do novo chefe do Pentágono foi tumultuado. Hegseth teve a menor margem de aprovação da história, desde que o cargo de secretário de Defesa foi criado em 1947. Apesar da maioria dos senadores ser do Partido Republicano, o mesmo do presidente Donald Trump, 3 deles apoiaram os opositores do Partido Democrata. E a votação deu empate. Quando isso acontece, o voto de Minerva é do vice-presidente, que também preside a casa. J.D. Vance confirmou o nome de Pete Hegseth para comandar 1.300.000 militares do Exército e um orçamento de 850 bilhões de dólares. Durante o processo no Senado, Hegseth foi acusado de ficar bêbado em público, de ser abusivo e de ter manejado mal o orçamento de 2 ONGs que ajudam veteranos de guerra. Uma ex-cunhada depôs por escrito e disse que Hegseth bebia frequentemente e que tendia a ficar agressivo com a ex-mulher. Ele também confessou ter pagado $50 mil a uma mulher que o acusou de assédio sexual. O Senado também confirmou a indicada do presidente para a Secretaria de Segurança Interna, órgão responsável pela segurança na fronteira e pelas questões migratórias. Acabar com a imigração ilegal foi uma das principais promessas de campanha de Donald Trump. Kristi Noem foi aprovada por 59 a 34 votos. Ex-governadora da Dakota do Sul, ela descreveu a situação na fronteira como uma zona de guerra e, assim como Trump, acredita que há uma invasão aos Estados Unidos. Ela disse que o foco principal agora é deportar criminosos. Durante um discurso de 40 minutos num evento em Las Vegas, o presidente Donald Trump mencionou as confirmações de Pete Hegseth e Kristi Noem. Disse que os 2 vão fazer um bom trabalho. Veículos de imprensa americanos informaram que a Casa Branca ordenou que o Pentágono desse seguimento ao envio de 2.000 bombas para Israel. O ex-presidente Joe Biden tinha suspendido o repasse do armamento no ano passado, numa tentativa de conter os ataques israelenses à faixa de Gaza. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o Roberto Ibel, que é professor de Relações Internacionais da ESPM. O professor já está com a gente aqui no nosso telão. Professor, obrigado. Uma boa tarde para você. Seja bem-vindo à Globo News. Professor, Trump escolheu uma figura polêmica para um departamento muito estratégico, que é o Departamento de Defesa. A vida pessoal do Hegseth, como a gente viu aí na reportagem do Felipe Santana, tem vários altos e baixos, a ponto, inclusive, de alguns senadores do próprio partido de Trump terem votado contra a nomeação dele. A vida pessoal de Hegseth pode interferir na credibilidade do governo Trump ou do Departamento de Defesa? O senhor já vê alguma crise ali na frente ou acha que o governo está mais ou menos blindado por conta da instabilidade de Trump? Bom, boa tarde, Vitor. Todos estão acompanhando aqui a Globo News. Eu diria que esse é o primeiro desafio do governo Trump, né? É um desafio também de manter as suas bases de apoio, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados. Para quem pensava que Trump, né, e o Partido Republicano, por terem maioria nas 2 casas do Congresso norte-americano, poderia governar tranquilamente, a aprovação de ontem, né, a votação de ontem de Pete Hegseth para o Pentágono demonstrou que não. Ele apenas foi aprovado pelo voto, né, o voto de Minerva, como nós chamamos, do vice-presidente Pence. Ou seja, prováveis e futuras votações polêmicas do governo Trump
não terão aquela ampla maioria que nós imaginávamos que ele fosse ter. Então, este é o primeiro desafio. Eu não acredito que Trump está plenamente blindado nas suas ações. As primeiras executive orders, né, os primeiros decretos de Trump, já na semana passada, quando ele tomou posse, já foram questionados, já estão sendo questionados na justiça norte-americana, pelo menos em 18 estados. Então, Trump encontra desafios, eu diria, mais de ordem doméstica neste momento do que externamente. Trump já se encontrou, né, teve ligações e videochamadas com lideranças de outros países. Neste domingo, inclusive, deverá ter um encontro, uma reunião virtual com os presidentes do Egito, o rei da Jordânia também, para deliberar sobre a crise no Oriente Médio. Então, Hegseth terá esse desafio, tanto interno, né, de popularidade, mas também externo, considerando o seu histórico. E aí a gente olha, né, inclusive, o primeiro governo Trump, os seus secretários de Estado, né, tanto Rex Tillerson como o secretário Mike Pompeo, foram secretários que encontraram polêmicas durante o governo Trump, primeira administração. Então isso talvez vá se reproduzir agora no segundo governo Trump. Que desafios o senhor acha que ele pode ter externamente, o Hegseth, né, ao lidar com potências mundiais como China e Rússia e com outros países também que são aliados dos Estados Unidos, como Israel, mas que dependem muito do Departamento de Defesa também? Olha, Vitor, olhando para o retrospecto, né, enquanto o Hegseth era apresentador em um dos principais canais de televisão dos Estados Unidos, por assinatura, ele era muito crítico a países do Oriente Médio que, segundo ele, financiavam o terrorismo e a instabilidade na região e no mundo como um todo. Gostaria de salientar, para quem está assistindo a Globo News nesse momento, que o Oriente Médio, neste momento, tem, primeiro, a guerra na faixa de Gaza, que está por um momento de cessar-fogo entre Israel e o Hamas, nós também temos a situação na Síria, que é muito delicada. Passou, né, pela destituição do ditador Bashar al-Assad no final do ano passado, hoje está no momento de transição política e nós não sabemos como será o futuro da Síria e, portanto, de todo o Oriente Médio. Um outro desafio também para Hegseth, enquanto, né, secretário de Defesa dos Estados Unidos, enquanto comandante, digamos assim, do Pentágono, é o próprio Irã, que é um grande adversário dos Estados Unidos na região, e a importância também dos Estados Unidos manter as alianças. Eu acho que com Israel está um caminho muito bem andado, digamos assim, com relação àquele país e o governo Trump, mas há também a questão da Turquia, da Arábia Saudita, que tem relações aí conturbadas com os demais países da região, inclusive também com o próprio Irã. Acho que essa postura política ou postura geopolítica talvez será o grande desafio de Pete Hegseth e para todo o governo norte-americano no Oriente Médio. Já com relação à China, é muito interessante os movimentos do governo Trump com relação à China neste momento. Ele convida o presidente Xi Jinping para participar da sua cerimônia de posse na semana passada. Xi Jinping não comparece, mas envia uma autoridade de alto escalão. O vice-presidente chinês participou da posse de Trump. Na sequência, Trump também conversou com altas autoridades chinesas e, aparentemente, aquela promessa, né, de sobretaxar os produtos chineses, que causariam outro tipo de conflito comercial, não aconteceu até o momento. Então, eu vejo que, com relação à China, nesta primeira semana, o governo Trump está um pouco distante daquelas promessas de campanha que eram muito mais agressivas com relação a esses países asiáticos. Professor, já que o senhor mencionou a relação com a China, Trump já deu passos atrás, por assim dizer, né, em relação à taxação que o senhor menciona. Ele inicialmente na campanha prometeu 60%, depois falou em 10%, agora já está dizendo que gostaríamos de não usar as tarifas contra a China. Em relação à Organização Mundial da Saúde, já aconteceu o mesmo, né? No primeiro dia do mandato, retirou os Estados Unidos da OMS, que são o principal financiador da organização, que é ligada às Nações Unidas. Agora já falou em um discurso em Las Vegas que considera eventualmente retornar à OMS. No Panamá, por exemplo, em relação ao canal do Panamá, ele tem dito que quer retomar o canal de volta, pegar o canal do Panamá de volta para os Estados Unidos, mas internamente no Panamá, quem entende da política ali, da relação, eu falei com alguns especialistas já sobre esse assunto, que compreendem melhor a relação dos Estados Unidos com o Panamá, acham difícil ele fazer isso. Está usando o verbo, né, as palavras, para tentar forçar ali um acordo tarifário que beneficie os Estados Unidos.
quem entende bem o Donald Trump vê essa estratégia dele de ameaçar muito como uma estratégia que ele usava desde os tempos de empresário, né? Inclusive para fazer negociações ali como empresário. Isso vai funcionar na política externa? O senhor acha que esse tipo de atuação do Trump, que a gente está vendo já com poucos dias, né, de um pouco mais de uma semana, nem uma semana, na verdade, de mandato, de ameaçar, voltar atrás, essa instabilidade que ele parece gostar de projetar para fora, isso funciona na relação entre países? Pode ter funcionado muito bem para ele na vida comercial, né, nos negócios. Funcionará na relação entre países, professor? Olha, Vitor, para quem acompanha, né, a história de Donald Trump político e Donald Trump empresário, isso fica muito claro. Esse é o pushing back, né, como a literatura lá nos Estados Unidos coloca, o perfil Trump de governar. É um governo que avança e retrocede, né, ameaça e depois é mais brando. Talvez tenha funcionado no primeiro governo Trump. E aí vale ressaltar, o primeiro governo Trump é um governo pré-pandemia, a pandemia acontece no final da primeira administração Trump, é um governo que ainda não tem a crise econômica posterior à pandemia, e é um governo que não tem a guerra na Ucrânia, nem a guerra na faixa de Gaza, que iniciam respectivamente em 2022 e 2023. Então era um outro contexto internacional. Era um contexto, por exemplo, em que a Rússia ainda fazia parte das relações, né, internacionais do Ocidente, estava no radar das relações internacionais dos Estados Unidos e do Ocidente. Hoje, 2025, é outro contexto macroeconômico, contexto geopolítico, contexto comercial, são totalmente diferentes. E eu acho que isso fica muito claro nas próprias declarações de Trump, né, que avança a ameaça e dias depois ele retrocede nas suas declarações. Eu acho que o caso da China é um bom exemplo. O caso do Reino Unido, né, Donald Trump ontem elogiou o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, que é um político de centro-esquerda do Partido Trabalhista, ou seja, muito criticado, inclusive, pelos republicanos no ano passado, durante as eleições parlamentares no Reino Unido. E hoje Trump diz que é um dos melhores políticos do mundo que gostaria de trabalhar em conjunto com ele. Então, Trump me parece entender que essa estratégia usada no passado talvez não faça tanto sentido nos dias de hoje, porque isso gera mais tensões e, principalmente, Vitor, pode desencadear problemas econômicos para os Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje tem um grande desafio de controle da inflação, que é algo que o norte-americano não tem uma experiência, digamos assim, como nós temos aqui no Brasil, né, de períodos de hiperinflação, ou inflação elevada, e a questão do poder de compra. Aliás, esses foram os motes da campanha de Trump: combate à inflação e também uma melhoria do poder de compra. Se Trump não conseguir resolver esses problemas, independentemente das estratégias que ele for adotar, ele já sofrerá uma derrota nas eleições de meio mandato a partir do ano que vem. Então, eu acho que Trump talvez está revendo esses posicionamentos. Aí uma última questão: a equipe hoje que serve de conselheiros, né, que apresentam como conselheiros nacionais em temas como segurança, migrações, economia, questões comerciais, é uma equipe composta tanto por técnicos como políticos, muito diferente da primeira administração Trump, que era uma equipe composta basicamente por familiares de Trump e aqueles que faziam parte, né, do seu entorno político mais próximo. Então, acho que isso já apresenta também uma mudança de comportamento. Provavelmente a gente vai acompanhar ao longo dessas primeiras semanas de administração Trump. Professor, eu vou pedir para o senhor aguardar um pouquinho mais com a gente aqui. Vou agregar, trazer algumas novas informações e a gente já volta para continuar analisando esse cenário aí com a sua ótima colaboração. Depois de muitas ameaças durante a campanha Casa Branca, Trump agora baixou o tom contra a China, como a gente vinha falando. Segundo o presidente americano, o ideal seria não impor tarifas à segunda maior economia do mundo. Em uma entrevista à rede americana Fox News, Trump disse que teve uma conversa amigável com o presidente chinês Xi Jinping na semana passada e que está aberto a um acordo com a China. Diz também que prefere não usar tarifas contra o país, mas que os Estados Unidos têm um poder tremendo sobre o seu principal rival econômico. Durante a campanha, Trump prometeu tarifas rigorosas sobre parceiros econômicos. No caso dos produtos chineses, chegou a mencionar taxações de até 60%. Com panos quentes, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês disse que os dois países podem resolver suas diferenças por meio do diálogo
e que a China e os Estados Unidos têm enormes interesses em comum. Donald Trump também deu um passo atrás em relação a uma medida polêmica e preocupante que tomou depois da posse, que eu mencionei há pouco ali conversando com o professor. Num comício em Las Vegas, ele disse que pode considerar a volta do país para a Organização Mundial da Saúde. No dia da cerimônia da posse, Trump assinou um decreto, entre vários decretos executivos ali, que ele tinha assinado, ordens executivas, que retirou o país da OMS. Com essa decisão, as agências federais americanas interromperam transferências de recursos financeiros do governo americano para a OMS. Os Estados Unidos são os maiores financiadores da organização que pertence à ONU, às Nações Unidas. Especialistas alertaram que a retirada da instituição, a saída dos Estados Unidos da instituição, pode enfraquecer as defesas mundiais contra novos surtos capazes de desencadear pandemias como a do coronavírus que a gente viveu. Voltamos então com o professor Roberto Ibel aqui, professor de Relações Internacionais da ESPM, para a gente retomar esse diálogo. Professor, a gente está completando aí quase uma semana já de mandato de Donald Trump. Que análise o senhor faz das primeiras decisões, né? Eu sei que foram dezenas de decisões que ele assinou logo ali no primeiro dia, tinha uma pilha de papéis em cima da mesa ali no Salão Oval, que foram as primeiras decisões. Teve também, por exemplo, o congelamento por 90 dias de toda a ajuda financeira que os Estados Unidos repassam para todos os países do mundo. Inclusive o Brasil recebeu, nos últimos anos, pouco mais de 400 milhões de dólares de apoio financeiro que vem para diversas áreas. Os países que mais recebem em 2024, 2023 foram Ucrânia e Israel. Enfim, queria que o senhor fizesse um balanço aí dessa primeira semana e das decisões já tomadas por Donald Trump até aqui. Olha, Vitor, eu acho no espelho do que eu comentei anteriormente, né, essa primeira semana do governo Trump, acho que a gente pode dividir de duas maneiras a nossa interpretação. E aí a questão da simbologia, que a gente trabalha muito isso nas relações internacionais, e mesmo na diplomacia corporativa de modo geral, né? Essas ordens executivas, esses decretos que Trump assina nos primeiros minutos, né, após a sua posse, eles são muito para atender ao seu eleitorado, aos seus apoiadores, né, aqueles que levaram a vitória dos republicanos de Trump adiante, que garantiram essa vitória. Então eram promessas de campanha que estão muito presentes no discurso de Trump. Uma segunda forma da gente analisar é esse retrocesso, essa mudança de comportamento que faz parte do estilo Trump, tanto empresário como político, né? Vamos sair da OMS, e dias depois ele diz que pode voltar à OMS. Tudo isso porque ele entende, né, que medidas muito polêmicas têm um custo muito elevado para os cofres norte-americanos. Então, sair da OMS neste momento pode significar uma perda de capacidade da Organização Mundial da Saúde no futuro de evitar uma nova pandemia e ter novamente um grande, digamos assim, problema para a economia norte-americana, trazer consequências, né, como inflação, como perda do poder de compra, enfim. Então, é quase que uma relação mútua, né, essas decisões de Trump e o que acontece lá na frente. E, de novo, eu acho que os apoiadores de Trump têm um perfil, enquanto que os conselheiros de Trump têm um perfil distinto, né? Um balanço que eu faria nessa primeira semana é que as questões relacionadas à política externa, em que pese durante a campanha, tenham sido até muito agressivas, a própria questão da Groenlândia, né, as piadas, mas que têm um tom de seriedade de Trump, como tornar o Canadá o 51º estado dos Estados Unidos, elas ficaram, digamos, na segunda página. Enquanto que as questões domésticas, de comportamento, né, com relação à migração, com relação a medidas administrativas, por exemplo, né, sobre servidores públicos não poderem mais trabalhar em trabalho remoto, as questões de gênero também nos formulários, nos documentos oficiais norte-americanos, elas ganharam a tônica. Então, me parece, fazendo esse balanceamento da primeira semana de Trump, é algo que nós vamos acompanhar talvez ao longo dos seus 4 anos. Claro que nós não temos uma bola de cristal, mas a gente pode pensar que ao longo dos 4 anos, Trump terá uma tônica para questões domésticas polêmicas que garantem a sua sustentação política, porque afinal é quem vota, né, nas primárias e nas eleições, e as questões de política externa, me parece, né, apesar do discurso mais agressivo de campanha,
seguirão uma tônica do pragmatismo da política externa norte-americana. Por exemplo, para trazer aqui para quem está acompanhando agora, né? A própria guerra na Ucrânia. Reiteradamente, Trump falou, desde que era pré-candidato, que ele acabaria com a guerra na Ucrânia em 24 horas. Até o presente momento, Trump ainda não teve uma reunião com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, nem com o presidente russo Vladimir Putin, e sequer organizou a cúpula que ele prometeria, né? Que ele prometeu uma reunião de cúpula para resolver a situação na Ucrânia. Então, isso ainda está no campo das promessas, a questão das tarifas, né? Ele joga lá para o dia 1º de fevereiro, no dia da sua posse, a questão de tarifar os produtos canadenses e mexicanos. Dificilmente a gente vai acompanhar a concretização dessa sobretaxação, porque ele sabe que isso prejudicará o consumo interno norte-americano, encarecerá os produtos que os norte-americanos consomem. Então, acho que nós estamos num momento em que Trump ele já conhece a máquina pública do seu primeiro governo, então está talvez calibrando, ajustando o seu discurso para a realidade, de fato, a qual ele encontrou, tanto domesticamente como também no sistema internacional. Professor, o principal slogan de Trump desde a primeira campanha que ele disputou é Make America Great Again, tornar os Estados Unidos grandes de novo. E essa ideia que ele repete sempre, né, de que o mundo vai voltar a temer os Estados Unidos, vai voltar a respeitar os Estados Unidos. Ao passo que os atos que ele tem feito agora, né, de retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris, de retirar os Estados Unidos da OMS, de fazer ameaça de reduzir o financiamento da ONU, isso tudo vai num sentido de diminuir a influência que os americanos têm em relação a todos esses organismos e, inclusive, em relação aos países. Os Estados Unidos são os países que mais injetam dinheiro em outros países do mundo inteiro. 17 bilhões de dólares na Ucrânia em 2023, mais de 3 bilhões em Israel. O governo brasileiro recebe dinheiro americano, diversas instituições que trabalham, que atuam aqui no Brasil, e isso acontece em diversos outros países do mundo. Então, historicamente, os Estados Unidos exerceram influência por meio da força, claro, mas sobretudo por meio do dinheiro, colocando dinheiro em diversas economias. Quando você acessa o site, são informações públicas, né, da assistência estrangeira que os Estados Unidos oferecem, você consegue ver por país, e raros países no mundo não receberam nos últimos anos algum dinheiro, algum financiamento dos Estados Unidos. Retirar esse financiamento, retirar esse apoio de organismos multilaterais e inclusive dinheiro que vai direto para outros países, isso não vai diminuir a influência dos Estados Unidos em vez de aumentar, porque em política externa, em política interna, não existe vazio de poder. Esse dinheiro que os Estados Unidos não colocam, algum outro país vai colocar. A China acabou de inaugurar, por exemplo, um porto gigantesco no Peru, ali com saída para o Pacífico, e está fazendo isso no Brasil também, colocando dinheiro em diversas obras de infraestrutura. Quer dizer, não corre o risco de, ao invés de tornar a América grande de novo, diminuir ainda mais a influência dos Estados Unidos fora, né, em relação a outros países? Sem sombra de dúvidas. Essa acho que é algo que a literatura, inclusive, de relações internacionais coloca. Nós temos vários teóricos de relações internacionais, inclusive norte-americanos, que falam sobre isso, sobre a importância daquilo que nós chamamos, né, de soft power, um poder brando, tradução livre, que é o poder exercido por meio do dinheiro, da influência financeira, influência comercial, econômica, cultural. Entendendo um pouco Trump e o seu comportamento enquanto presidente, né, no primeiro governo, eu tenho a impressão de que Trump ele entende o posicionamento dos Estados Unidos como se fosse aquele posicionamento dos Estados Unidos tinha prévio à Segunda Guerra Mundial. Agora, uma breve aula de história, né? Ou seja, os Estados Unidos como uma grande ilha, inclusive alguns autores, né, falavam, alguns autores geopolíticos dos Estados Unidos chamavam de Great Island, né, a grande ilha que era os Estados Unidos, banhada por dois oceanos, o Pacífico e o Atlântico, com o México ao sul e o Canadá ao norte, e tinha uma grande influência, inclusive militar norte-americana. Então, ele entende, Trump, os Estados Unidos, talvez como uma grande ilha ou um grande arquipélago. As relações internacionais que interferia de fato na segurança internacional. Perfeito, professor. Tivemos um pequeno probleminha com a sua conexão aí, mas a sua resposta ficou compreensiva.
Muito obrigado, te agradeço, professor Roberto Ibel, professor de Relações Internacionais da ESPM. Obrigado pela disponibilidade, por estar com a gente aqui nesse domingão. Boa tarde para o senhor. Obrigado. Obrigado. Um excelente domingo a todos.